Tem algo tentando roubar a sua paz. Tem algo tentando sufocar a sua mente. Tem algo tentando te fazer desistir. Mas hoje, isso vai parar. Nós temos um Deus que quebra correntes. Nós temos um Deus que silencia o caos. Nós temos um Deus que entra no meio da guerra e libera a paz. E eu não sei o que você está enfrentando agora. Mas eu sei de uma coisa. Não é maior do que o Deus que está contigo. Talvez você tenha começado esse dia com o coração pesado. Talvez a sua mente não tenha descanso. Talvez você esteja cercado por problemas que parecem não ter solução. Mas existe um momento espiritual, onde tudo muda, e esse momento pode ser agora. A palavra de Deus diz em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, preste atenção nisso. Não é qualquer paz. É a paz de Jesus. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende de pessoas. Uma paz que invade o caos e transforma tudo por dentro. E hoje, essa paz vai invadir a sua vida. Eu declaro. Existe uma presença espiritual sendo liberada agora. Existe um mover acontecendo agora. Existe algo sendo quebrado agora. Porque quando Deus entra, o mal não permanece. Quando Deus fala, o inferno se cala. Quando Deus age, não há força contrária que resista. E eu quero te lembrar de uma história. Uma história que revela exatamente o que Deus faz quando o caos tenta dominar. A Bíblia conta, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, sobre um homem completamente dominado por forças malignas. Ele não vivia como uma pessoa normal, ele não tinha paz. Ele não tinha controle, ele não tinha descanso. Aquele homem vivia nos sepulcros. Isolado, rejeitado, esquecido. As pessoas tinham medo dele. Tentaram prendê-lo, tentaram controlá-lo. Mas nada funcionava, porque aquilo que estava sobre ele era espiritual. E talvez você não esteja nos sepulcros. Mas existe algo dentro de você que parece fora de controle. Talvez sejam pensamentos. Talvez seja ansiedade. Talvez seja um peso inexplicável. Talvez seja uma opressão que você não consegue explicar. Você tenta seguir em frente. Mas algo sempre te puxa para baixo. Você tenta ter paz. Mas algo sempre rouba essa paz. E aquele homem, ele gritava, ele se feria. Ele vivia em tormento constante. Agora escuta isso com atenção. Jesus entrou naquela região. E quando Jesus chega, tudo muda. Aquele homem corre até ele, se prostra. E as forças malignas começam a se manifestar. Porque o mal reconhece a autoridade de Deus. O mal sabe quem Deus é. O mal sabe quando Deus está presente. O mal sabe que não pode resistir à voz de Jesus. E Jesus não entrou em negociação. Jesus não entrou em discussão. Jesus simplesmente falou. E quando ele falou, aquilo que dominava aquele homem foi quebrado. Naquele exato momento, aquela opressão perdeu força. Aquela prisão espiritual foi destruída. Aquele tormento foi interrompido. E aquele homem, que antes vivia sem paz, agora estava sentado, em perfeito juízo, em paz. Você consegue entender isso? Um homem completamente dominado, transformado completamente, por causa de um encontro com Jesus. E é exatamente isso que está prestes a acontecer com você. Porque o mesmo Deus que libertou aquele homem é o mesmo Deus que está aqui agora. O mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma presença. E talvez você esteja dizendo dentro de você, mas comigo é diferente. Mas o que eu estou vivendo é muito pesado. Mas eu já tentei de tudo. Escuta com atenção. Aquele homem também parecia um caso perdido. Aquele homem também parecia impossível. Aquele homem também estava no limite. Mas quando Jesus entrou, tudo mudou. E hoje, Jesus está entrando na sua situação. Você pode estar cansado. Você pode estar ferido. Você pode estar sobrecarregado. Mas mesmo agora, Deus está agindo mesmo agora. Deus está se movendo mesmo agora. Algo está sendo quebrado. Respira fundo. Existe uma atmosfera sendo transformada ao seu redor. Existe uma paz começando a tocar o seu coração. Existe um alívio começando a chegar. Talvez ainda seja sutil. Talvez ainda seja leve. Mas já começou. Porque quando Deus começa, ninguém pode impedir. Isso que você está sentindo não é coincidência. É Deus te chamando, te alcançando, te envolvendo e no momento certo.
Nós vamos orar juntos, mas antes disso, eu preciso que você entenda algo muito importante. Porque existe uma estratégia espiritual acontecendo. Existe uma guerra invisível. E existe uma autoridade que foi liberada sobre a sua vida. E quando você entender isso, nada, absolutamente nada, vai continuar como está. Agora escuta com muita atenção. O que você está enfrentando não é só natural. Existe uma dimensão espiritual por trás disso. Existe uma guerra silenciosa acontecendo. Uma batalha que muitas vezes você não vê. Mas sente. Sente no cansaço que não passa. Sente na mente acelerada. Sente na angústia sem explicação. E talvez você tenha pensado, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você tenha se perguntado, onde está Deus em tudo isso? Mas eu estou aqui para te dizer, mesmo agora, Deus está agindo mesmo agora. Deus está trabalhando mesmo agora. Deus está entrando onde ninguém pode entrar. E existe algo que você precisa entender. O mal só permanece onde encontra espaço. Mas quando a presença de Deus entra, não existe negociação, não existe resistência, não existe permanência. Porque a luz sempre vence as trevas. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é talvez ele fuja, não é quem sabe ele saia. Ele foge, isso é autoridade espiritual, e essa autoridade está sendo liberada sobre você agora. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas você não está sozinho nessa guerra. Deus está lutando por você. Deus está entrando na frente. Deus está quebrando aquilo que você não consegue quebrar. E mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está quebrando cadeias. Mesmo agora, Deus está trazendo paz. Feche os seus olhos por um instante, se puder. Respira fundo, porque nós vamos começar algo muito sério agora. Isso não é apenas palavras. Isso é uma intervenção espiritual. E eu quero que você participe com fé, mesmo que seja pequena, mesmo que seja fraca. Mas participe. Porque Deus não precisa de perfeição. Ele precisa de entrega. Agora repete dentro de você ou em voz baixa. Senhor, eu estou aqui. Isso. Continua. Senhor, eu preciso da tua paz. Mais uma vez. Senhor, eu entrego tudo a ti. Agora. Nós vamos começar a oração, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu entro agora em concordância com essa pessoa. Eu não sei o nome dela. Mas o Senhor sabe. Eu não sei o que ela está enfrentando. Mas o Senhor conhece cada detalhe. E agora, neste exato momento, nós nos posicionamos espiritualmente. Toda força contrária, toda opressão, toda carga espiritual negativa começa a perder força agora, no nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que está gerando perturbação, tudo aquilo que está roubando a paz, tudo aquilo que está causando medo, começa a ser quebrado agora. Mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está quebrando. Mesmo agora, Deus está limpando. Pai, visita essa mente agora. Toca nos pensamentos. Toca nas emoções, toca no coração, onde existe confusão. Traz clareza, onde existe medo. Traz segurança, onde existe angústia. Traz alívio, no nome de Jesus. Toda voz contrária, toda palavra negativa, toda seta lançada contra essa vida, perde força agora, eu declaro. Quebra agora, eu declaro. Cai por terra agora, eu declaro. Não permanece mais. Respira, porque algo está acontecendo. Talvez você esteja sentindo um leve alívio. Talvez um choro esteja vindo. Talvez uma paz diferente esteja começando. Isso é a presença de Deus. E mesmo agora, Deus está agindo. Continua comigo, Pai. Entra agora nos lugares mais profundos dessa alma, aonde ninguém vê, aonde ninguém toca, aonde ninguém entende. Entra agora. E começa a restaurar. Começa a limpar. Começa a curar. Começa a libertar. Toda raiz de ansiedade, toda raiz de medo, toda raiz de opressão, seja arrancada agora, no nome de Jesus, e isso é só o começo. Porque o que Deus está fazendo agora vai se intensificar. E na próxima parte, nós vamos entrar mais profundo ainda, mais forte ainda, mais intenso ainda. E aquilo que ainda está resistindo, não vai resistir por muito tempo. Agora, permanece comigo. Porque o que começou vai se completar.
e aquilo que ainda tenta resistir, aquilo que ainda tenta permanecer, aquilo que ainda tenta roubar a sua paz. Vai cair agora, no nome de Jesus, Pai. Nós continuamos nesta oração, mas agora, com mais intensidade, com mais autoridade, com mais entrega. Porque a tua palavra diz em Isaías 5, 4 e 17, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Então agora, nós nos levantamos nessa promessa. Toda arma espiritual, toda palavra contrária, toda inveja, toda opressão, toda carga maligna, não prospera. Eu declaro, não prospera. Eu declaro, não permanece. Eu declaro, não resiste, no nome poderoso de Jesus. Mesmo agora. Deus está agindo, mesmo agora. Deus está quebrando, mesmo agora. Deus está trazendo paz. Pai, entra agora nos ambientes. Se existe algo pesado dentro dessa casa, se existe alguma atmosfera carregada, se existe alguma influência espiritual negativa, que seja quebrada agora, que seja removida agora, que seja anulada agora. No nome de Jesus, porque onde a tua presença entra, não existe espaço para trevas. A tua palavra diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então agora, todo espírito de medo, toda ansiedade, toda inquietação, sai da mente, sai do coração, sai da vida e no lugar entra poder, entra amor, entra paz, respira fundo. Sente isso, porque isso não é emoção, isso é espiritual. E mesmo agora, Deus está agindo. Pai, eu te peço agora, preenche cada espaço vazio. Aonde havia dor, coloca paz. Aonde havia angústia, coloca descanso. Aonde havia peso, coloca leveza, no nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida agora, você não vai mais viver dominado por isso. Você não vai mais viver preso nisso. Você não vai mais viver carregando esse peso. Acabou hoje. Marca um antes e depois. A partir de agora, a paz de Deus guarda a sua mente. A paz de Deus guarda o seu coração. A paz de Deus envolve a sua vida. Como está escrito em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Recebe isso, recebe essa paz. Recebe esse alívio, recebe essa libertação e nunca mais esquece. Mesmo quando você não ver, mesmo quando você não sentir, Deus continua agindo. Mesmo agora, Deus está agindo, mesmo agora. Deus está cuidando, mesmo agora. Deus está sustentando. E tudo aquilo que foi quebrado hoje não vai voltar. Tudo aquilo que caiu hoje não vai se levantar novamente. Porque quando Deus faz, é completo. Agora, se você puder, fala com fé. Eu recebo a paz de Deus, eu estou livre, eu confio no Senhor, guarda isso no seu coração. Porque essa oração não terminou aqui. Ela continua na sua vida. E a paz que chegou vai permanecer no nome poderoso de Jesus. Amém.